Sabe aquele momento eureka? Aquele estalo de genialidade que parece que vem do nada? E se eu te disser que a criatividade não é mágica? Que na verdade é uma ciência que dá pra gente entender e, melhor ainda, treinar? É exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos desvendar o que de fato é uma grande ideia, com base no que a ciência já descobriu. Para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta central. O que, de verdade, faz uma ideia ser considerada criativa? Será que é só se é algo diferente, algo novo? Ou ela precisa ter alguma utilidade? Talvez seja uma combinação um pouco mais complexa. É exatamente essa questão que a gente vai investigar. E para guiar a nossa conversa, a gente tem um roteiro bem claro. Primeiro, vamos definir o que é criatividade de verdade. Depois, vamos mergulhar no processo de pensamento por trás dela. Na sequência, a parte prática. Como treinar essa habilidade. E para fechar, uma reflexão sobre o poder da nossa própria mente. Então, vamos lá, começando pela base de tudo. A criatividade, pelo menos do ponto de vista da psicologia, não é só ter uma ideia que ninguém nunca teve antes. Na verdade, ela é um equilíbrio bem delicado entre dois fatores essenciais. O primeiro fator é aquele que todo mundo já pensa de cara quando ouve a palavra criatividade, a novidade ou a originalidade. É o lado da criação, sabe? A faísca de algo que não existia daquele jeito. É a parte que surpreende todo mundo. Mas olha só, uma ideia nova, por si só, pode não ser nada. E é aqui que entra o segundo fator que é tão importante quanto o primeiro, a eficácia, ou a utilidade. Uma ideia, para ser realmente criativa, precisa servir para alguma coisa. Ela tem que resolver um problema real ou satisfazer alguma necessidade. E é exatamente na combinação desses dois elementos que a mágica acontece. Quando a novidade se junta com a eficácia, a gente tem o que os psicólogos chamam de efeito ahá. Sabe aquela sensação de é isso? Aquela iluminação súbita, quando uma solução não só parece genial de tão nova, mas também se encaixa perfeitamente no problema? Isto não é só teoria, viu? Em 2013, pesquisadores lá da Universidade de Tsinghua botaram essa ideia à prova. Eles analisaram milhares de microblogs, medindo a novidade pela amplitude das palavras, o quão raras elas eram, e a eficácia pela profundidade dos conceitos, o quão relevantes e conectados eles eram. Com base nisso, eles criaram um índice bem interessante chamado densidade do pensamento, para tentar medir a criatividade de um jeito mais objetivo. Ok, então a gente já entendeu o que é o resultado criativo. Mas e o processo? Como é que funciona a mente de quem pensa de forma criativa? Quais são as características que definem esse tipo de pensamento? Bom, o psicólogo J.P. Guilford foi um dos caras que estudou isso a fundo, e ele identificou 3 características que são fundamentais. São elas: a singularidade, a fluência e a flexibilidade. Vamos dar uma olhada em cada uma. Primeiro, a singularidade. Pensa nela como a habilidade de gerar ideias que fogem totalmente do padrão. É pensar em soluções que a maioria das pessoas nem consideraria. É literalmente pegar aquele caminho menos óbvio do pensamento. A segunda característica é a fluência. Isso aqui tem a ver com velocidade e quantidade de ideias. Uma mente com boa fluência consegue gerar um monte de ideias relevantes e conectadas num curto período de tempo. É como ter um superpoder para brainstorming, sabe? E por fim, a gente tem a flexibilidade. Essa é a capacidade de adaptação. Quando as regras do jogo mudam, quando aparece uma nova informação ou um novo obstáculo, o pensamento flexível consegue achar novas rotas, em vez de ficar travado numa única forma de resolver o problema. Certo, então a gente já definiu o que é criatividade e entendeu como o processo funciona. Agora vem a parte mais legal. Como é que a gente pode, na prática, se tornar mais criativo? Porque sim, a criatividade é uma habilidade que pode ser totalmente treinada. E é muito importante entender isso aqui. A pesquisa psicológica já mostrou que criatividade não é um dom divino reservado para alguns gênios. Como essa citação diz, é uma capacidade de pensamento que todo mundo tem e que a gente pode sim aprimorar. Para esse treinamento, existem algumas estratégias bem eficazes. Vamos focar em 3 métodos principais: melhorar a sensibilidade, exercitar a flexibilidade e, claro, libertar a imaginação. O primeiro passo é melhorar a sensibilidade. O que isso quer dizer? É treinar nossa percepção para notar coisas que normalmente passam batido. Sair um pouco, olhar para o ambiente de sempre, como se fosse a primeira vez. Prestar atenção nos detalhes que todo mundo ignora. Essa é a matéria-prima para ter ideias que os outros não têm.
Agora, para exercitar a flexibilidade, tem um experimento mental que é excelente. Imagina o seguinte: estar num lugar totalmente desconhecido, sem tradutor, sem dicionário, sem ninguém para ajudar. Como seria para se comunicar, para negociar as coisas, para viver? Forçar a mente a se virar num cenário desses é um treino poderosíssimo para superar qualquer tipo de barreira. E para soltar a imaginação, que tal esse exercício? Pensa em coisas redondas. Provavelmente a primeira coisa que vem à mente são objetos concretos, certo? Tampas, poços, bolhas. Mas e se a gente se forçar a ir além, para conceitos mais abstratos? Os anéis de crescimento de uma árvore, o ciclo do tempo, a vida, o universo. É esse pulo do concreto para o abstrato que quebra os limites do pensamento comum. E tudo isso nos leva para a nossa última sessão, que amarra todas essas ideias. Porque, no final das contas, a criatividade é uma das maiores manifestações da nossa capacidade mais fundamental, a capacidade de pensar. O filósofo René Descartes resumiu a importância do pensamento nessa frase que todo mundo já ouviu. E ela vai muito além da filosofia. Ela toca exatamente no ponto que a gente está discutindo, a nossa capacidade de criar a nossa própria realidade. Então, a grande questão é esta: nós somos, na essência, o produto dos nossos pensamentos. A forma como a gente existe no mundo é totalmente moldada pela maneira como a gente percebe o mundo e a nós mesmos. Pensar não é só uma atividade, é o que define a nossa realidade. E se o nosso pensamento molda o nosso mundo, então treinar a criatividade é, na verdade, treinar a nossa capacidade de construir novas realidades. A pergunta que fica no final não é se podemos ser criativos, mas sim, com essa capacidade em mãos, o que vamos escolher criar a seguir.